Capitão América 4, Admirável Mundo Novo. Assistimos este filme agora na estreia no dia 13 e estamos aqui para comentar um pouco sobre como o filme foi, o que a gente achou, quais conexões que ele tem para o futuro, que conexões que ele tem com o passado e alguns detalhes aí, beleza? Então, senta aí, se prepare para o nosso review que vamos falar sobre esta nova fase do universo da Marvel, beleza? Bora lá! A Marvel retorna agora, então, com o frescor daquela Marvel que conhecemos desde o começo, dentro dessas fontes que nós trabalhamos aí com Capitão América 4, que traz aí muito do que ficou no passado e, claro, tem algumas coisas que ficaram pelo caminho, mas, num resumo geral, o filme é muito bom, diferente do que muitas pessoas estão falando. E a gente vai falar sobre isso também, beleza? E se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Firme, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para telas e da cultura pop. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, vamos lá, se você começa antes, e claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo seu like, seu comentário, e vamos dar um pulinho lá na nossa sala de react, que eu vou falar desse vídeo com vocês, comentando um pouco sobre algumas cenas que nós vamos ver aqui ao longo do caminho. Mas antes eu queria deixar bem claro que se você é mais um daqueles que está aí descrente do filme e que está seguindo essa onda dos críticos que sempre jogam lá para Rotten Tomatoes, que ficam aí detonando com o filme antes de mais nada, meu amigo, se solte dessas amarras e vai assistir o filme. O filme é bom, tá? O filme é bom. Se ele fosse ruim, que fosse. Mas eu não ia ficar aqui detonando você para você não assistir. A impressão tem que ser sua. Você tem que ir lá, tem que assistir. É um filme honesto. Capitão América 4 é um filme que tem um resumo muito simples, uma forma muito simples de um roteiro, onde as conexões que ficaram pelo caminho estão lá, tá? Tem conexões com os Eternos, tem conexões com o futuro dos X-Men, tem conexões com Falcão e o Soldado Invernal, a série. Enfim, tem muitas fontes. Tem conexão lá com Vingadores Ultimato, né? Tem tanta coisa. Tem conexões lá com o Hulk do Edward Norton. Tem muita coisa ao longo do caminho. Muita coisa. E todas elas muito coerentes. Um filme assim com uma ação honesta, sem muitos exageros, e que tem, sim, aquela velha fórmula da Marvel, só que com um frescor melhor. Eu gostei muito dessa história, gostei muito do jeito que eles amarraram as coisas, e ao longo do caminho gostei muito como que eles deram a solução para a questão do roteiro do filme, né? Gostei muito da presença aí do Harrison Ford, né? Falando sobre o Adamantium, né? Cara, muito legal essa parte aqui, né? Porque, caso vocês não saibam, esse filme dá uma conexão muito forte com os X-Men que estão chegando aí, exatamente. A Ilha do Celestial, que inclusive, lá no meu grupo de WhatsApp dos Vingadores que a gente tem, Vingadores não, dos nerds que a gente tem lá, do canal, um amigo meu falou sobre uma coisa que, cara, eu tinha sacado quando assisti o filme, mas ninguém tinha comentado ainda. Boa, Sandro, você tentou comentar. O Adamantium, ele é extraído justamente da figura do Tiamut, que foi emergir lá no meio do Oceano Índico, se não me engano, né? E ele ficou totalmente petrificado depois que a Cersei dos Eternos foi lá e petrificou o Celestial. E o nome dado a essa ilha no filme é Ilha Celestial. E vamos combinar, não tem como saber que aquela criatura é um celestial dentro do universo humanizado da Marvel. Ninguém disse para ninguém o que são aquelas criaturas, né? O que elas representam, tá? Então tudo aquilo, eu não sei como e quem que deu o caminho para se chegar até aquele nome Ilha Celestial. Poderia ser muito mais coerente colocar um nome tipo Ilha do Gigante, Ilha Colossal,
qualquer nome que humanizasse aquilo, mas completamente sem uma referência do evento celestial que aconteceu ali no meio do oceano. Né? Não tem como saber. Né? Os únicos que sabiam eram os Eternos. Só eles sabiam. Né? E muito menos o nome do celestial que estava saindo ali, o Tiamut. Né? Muito menos isso daí. E aí, em cima dessa plataforma, dessa ilha, né, a história se baseia. Né? Eles estão lá porque lá consegue extrair o Adamantium, e o Adamantium nos conecta diretamente a ele, o Carcaju, né, e a muitos outros mutantes ou experiências que o governo fez até chegar na arma X que a gente conhece, que é o Wolverine. Né? E o Adamantium, ele é aqui colocado num grau assim, muito maior que o Vibranium, né? É colocado aqui como um dos metais mais nobres encontrados até hoje, mais poderoso, inclusive, que o próprio Vibranium, né? E é aqui nessa cena, olha só que bacana, mostrando aí a ilha celestial que eles disseram, né? Que na verdade era o Tiamut, nascendo para poder explodir o planeta inteiro, e no final acabou se tornando aí essa figura gigante no meio do oceano, né? Sam Wilson e o Falcão, muito bacana a presença dos dois, né? Fazendo uma dupla dinâmica, literalmente dinâmica aí, o Joaquim Torres agora assumindo o papel de Falcão, gostei muito da presença dele, mas ele tem sim aquela característica bem garoto, de não estar muito ainda preparado para essa função. Ele tem o ímpeto do jovem, de querer chegar lá e já resolver tudo na velocidade, mas ele não tem a mesma habilidade, coerência e experiência que o Sam Wilson, o Capitão América da história, tem. Por falar em Capitão América, o Sam Wilson, nesse filme, ele se estabelece como Capitão América. Aliás, o filme começa com ele já sendo reconhecido mundialmente como Capitão América, tá? É muito bacana a gente ver que ele é uma figura respeitada ao redor do planeta, né? Tanto que ele começa a história justamente aqui, onde está a Sociedade da Cobra, com o Giancarlo Esposito, que inclusive, meus amigos, foi muito subaproveitado nessa história. Eu acho que ele é um personagem assim que merecia o seu devido destaque, porque realmente ele foi muito subaproveitado. Né? Ele é o líder da Sociedade da Cobra, aliás, Sociedade da Cobra, da Serpente, perdão, é uma das sociedades que combatem diretamente, que entram em embate diretamente com o Capitão América. E nesse filme ela é muito subapresentada, né? Aí eles não são apresentados como uma facção criminosa, como um movimento terrorista, né? Que tenta sequestrar lá o Vibranium, o Adamantium, né? E comercializar aí no mercado negro. Na verdade, eles são contratados, né? Por alguém que manipula todo esse jogo, ainda mais na questão do governo, né? E quem está envolvido nessa visão, nesse momento aí, é o Samuel Stearns. Para quem não se recorda do Samuel Stearns, não sei se ele vai aparecer aqui nesse vídeo, tá? Mas o Samuel Stearns é o líder, é um personagem, né, da Marvel que tem a capacidade de calcular probabilidades impossíveis, né? E não sei se vocês recordam, quem faz o papel dele é o Tim Blake Nelson, que apareceu lá no incrível, no abominável, né? No incrível Hulk, lá do Edward Norton, onde aparece o Abominável, agora sim, né? Onde aparece o Abominável, aquele Hulk lá do Rio de Janeiro, para quem não tem a referência de qual foi esse Hulk que eu tô falando, é aquele Hulk lá do Rio de Janeiro. E ele, nesse filme, aliás, esse filme se apoia muito naquilo lá, né? Até porque o General Ross, naquele filme, é muito presente, inclusive na pele do William Hurt, né? Antes enfim, de fatidicamente vir a falecer, né? Ele tá lá com a Betty Ross, vivido aí pela Liv Tyler, que inclusive está nessa história aqui do Capitão América 4. Muito bacana vê-la de volta. E o Tim Blake Nelson, que faz aí o Samuel Stearns, ele conversa com o Bruce Banner através de uma figura que ele se auto-intitula como Mr. Blue, né? E essa presença Mr. Blue está muito forte aqui
na história. Tanto que tem uns momentos aqui, se vocês devem ter percebido, no trailer, quando o Isaiah Bradley perde o controle, quando ele atenta contra o presidente, né, justamente nessa cena em que eles estão falando sobre vibranium, sobre adamantium e tudo mais, nesses momentos ele é tomado por uma força muito, inclusive eu até comentei aqui no canal, por ser algo muito similar ao que aconteceu com o próprio Soldado Invernal, né? Com aquele livro onde os caras recitavam algumas palavras e ativavam um comando assassino no Soldado Invernal. E aqui acontece exatamente a mesma coisa, só que ele usa o celular e coloca uma canção, que é o Mr. Blue, e aquela canção repetitiva tem uma sequência de códigos de lampejos estroboscópicos no celular que ativam um controle mental na pessoa que vê aquilo, né? Tanto que nessa cena é bacana que é ali que a gente vê como que isso é poderoso, né? E como que o líder consegue criar um movimento onde as pessoas ficam tomadas pelo seu controle, né? Muito bacana como isso é apresentado na história, né? Bom, de qualquer forma, o filme ele traz essas conexões políticas, esses momentos em que a gente tem ligações com outros personagens do universo da Marvel, tá? Não se trata de uma história extremamente elaborada, mas sim é uma história que traz uma conexão com eventos que ficaram pelo caminho, né? Tanto que aparece o próprio Soldado Invernal, né? O Bucky Barnes aparece lá depois que o Joaquim Torres, em uma das missões, acaba se ferindo, inclusive na missão na Ilha Celestial, né? Uma pergunta que ficou me batendo a cabeça muito quando eu estava assistindo esse filme, foi como que seria a transição, né, do Harrison Ford para Hulk Vermelho. Porque nos quadrinhos, o General Ross, ele passa pela experiência, né? E com raios gama, diretamente, do mesmo jeito que o Bruce Banner. Mas aqui, a história é contada a partir do momento em que o presidente dos Estados Unidos tem um problema cardíaco. E nos eventos lá do Hulk, o Samuel Stearns é preso, porque ele é um dos que estava lá conspirando a usar o sangue do Hulk para criar alguma coisa. E o governo dos Estados Unidos vê aquilo, prende ele e usa os poderes que ele adquiriu depois daquele momento que começa a pingar o sangue na cabeça dele. O visual dele ficou deformado, cara. O cara tá totalmente deformado, a cabeça cheia de brotoeja e tal. Lembra um pouco do visual que o líder tem nos quadrinhos, mas ao mesmo tempo, o personagem não é visualmente a mesma coisa do que foi apresentado aí nos quadrinhos, né? Mas ele é um grande estrategista, ele é um grande manipulador. Você pode ver que o personagem ele consegue fazer tudo o que ele tem que fazer com muita calma, ele tem controle da situação. Eu acho muito bacana como que tudo isso é apresentado, até porque o líder não é um cara de força, não é um vilão super poderoso, assim, em termos de força física. Ele tem intelecto, e é o que ele justamente trabalha nisso daí. Ele é considerado como se fosse uma inteligência artificial, tá? Ele tem o poder de calcular probabilidades que um computador não consegue, e ele faz isso depois da experiência que ele teve. E o presidente Ross, depois que prendeu ele, potencializou isso daí. Isso foi torturante, porque o cara sofreu aquela coisa toda, né? E o interessante é que o que mostra a motivação do Stearns na história é o que ele nutriu enquanto preso, enquanto ele estava lá nas mãos do Ross, né? E no meio disso tudo, teve lá as eleições do Ross, ele passou aí por um período aí de reclusa, ele passou tentando reaver o contato dele com a Beth, enfim, tem lá os seus altos e baixos. Só que ele teve um problema cardíaco. E esse problema cardíaco foi identificado pelo Samuel Stearns. E o Stearns, muito perspicaz, ao invés de fazer como foi feito nos quadrinhos, que foi experiência em raios gama diretamente, ele criou um remédio para poder equilibrar os batimentos cardíacos do presidente. Só que esse remédio era feito com base em energia gama. E, claro, vocês sabem que quando mete gama no meio,
alguém vai se transformar. E é o que justamente acontece, que é quando o Hulk vermelho toma a frente, naquela cena que vocês viram no trailer, quando ele está numa comitiva de imprensa, o pessoal começa a pressionar ele com perguntas sobre a aliança que ele faria com o Japão, para poder extrair adamantium e tudo mais. É aqui, ó, bem nessa cena aqui, ó. Bem legal, eu vou até deixar passando aqui, para vocês poderem ver. Ele perde completamente o controle. E assim, muita gente reclamando do CGI. E eu vou falar um negócio para vocês. CGI tá muito bom. Não é uma das melhores coisas que a Marvel fez, mas dentro da perspectiva do que nós tivemos até agora, na expectativa para esse filme, foi muito bom. Tá muito bom. Eu gostei muito da forma que foi apresentado esse Hulk vermelho, né? E cara, é o Harrison Ford, olha isso. É o Harrison Ford sem controle, totalmente bestificado, gigantesco e tomado aí por energia gama. Então, durante esse período todo, ele foi tomando esse remedinho, e isso aí estava batizado com raios gama. E não tinha como. O Stern já fazia isso prevendo, como se já estava calculado, claro, para acontecer. E então a situação se configurou dessa maneira. Achei muito bacana. Esse Hulk vermelho aqui ficou muito bom, né? E o Sam Wilson é a cena que eles saem na porrada. Muito boa essa cena, tá? Inclusive é engraçado porque no momento em que o Sam Wilson tá conversando lá com o, o Bucky Barnes, o Bucky filosofando sobre o super soldado, que ele era melhor que o Steve Rogers, se fosse o Steve Rogers não estaria fazendo metade do que ele está fazendo aqui e tudo mais. Ok, só que nessa cena ele sucumbe. Não tomar o soro, né? Mas ele fala, porra, encarando um Hulk furioso desse daqui, sem soro, sem nada, só com o escudo e os propulsores da mochila jato das asas, né? Ele fala, mano, o Bucky só fala merda, cara. Eu devia ter tomado o soro de verdade para não estar passando esse sufoco aqui com esse cara. Mó legal vocês verem como de toda integridade existe também a falha, né? Entre aspas. E achei muito bacana como eles falam isso de forma bem fluida. E aí o bicho pegando, né? Engraçado que as asas que ele usa são asas de Wakanda, né? E você vê que o Sam sentiu, né, a pancada que o Hulk deu nas asas. E as asas, elas têm o mesmo efeito da roupa do T'Challa. Eles absorvem a pancada e devolvem energia, né? Olha só que legal. E aí, né, a comitiva de imprensa, aí os bichos vão lá pra cima os caras metendo bala no Hulk, né? Ele é suscetível a cortes e Ave Maria, você vê, ó, ele meteu não botou um Hulk Smash, mas deu aquela palma, né, que o próprio Bruce Banner usou no filme lá do Edward Norton, né? Muito bacana mostrar essa parte. E o detalhe é que eu tava comentando com a minha esposa. Com minha esposa não, comentei com o Rodrigo quando a gente tava assistindo lá o filme. O Edward Norton, né? Ele é uma criatura, era o Hulk, né? O Bruce Banner do Edward Norton era uma criatura bestial, sem controle, apenas força, só intelecto, né? Um pouco do intelecto ficava meio perdido naquela loucura daquela criatura sem controle. Mas aos poucos você vê que ele começou né? O Hulk Smash foi lá e deu aquela chave deu uma chave, deu uma guilhotina com a corrente, com os botijões de gás ali do telhado no pescoço do Abominável e tal. Você vê que a fúria tomou conta, mas não um treinamento tomou conta. E eu estou falando disso porque, se vocês fizerem comparação, vocês se lembram do Superman, do Henry Cavill, quando ele sai na porrada com o Zod, né? O Henry Cavill demorou para aprender os poderes, apesar de adulto e tudo mais, ele voa e o caramba. Só que o treinamento militar fez com que o Zod avançasse assim, anos-luz à frente do treinamento que o próprio Henry Cavill, que o próprio Superman teve, né? E ele se prevalece. É o que está acontecendo aqui. Você vê que ele, instintivamente, ele fez assim, que o General Ross é um militar, ele tem isso natural, né? É o treinamento dele. Então, essas coisas que apareceram muito rápido vieram por conta do treinamento que ele tem. E é muito legal essa cena, cara. E ele não tem dó, não, cara. Olha só. Sam Wilson, se ficar, já era. E olha só, que cacetada.
Não dá, cara, não dá para aguentar, é muito forte. É muito forte. E os caras metendo bala, não deixa o bicho brabo que ele vai detonar. E aí o Sam vai lá e segura. Cara, essa cena é muito, muito forte. É muito forte. Porque não dá, cara. É o Hulk vermelho, velho. O cara é muito grande. É uma criatura muito grande. Bom, o filme como um todo, gente, como eu já disse para vocês, é um filme muito bom, tá? Não vão na pilha do que os críticos estão falando. Vocês podem confiar, porque é uma história muito bem pensada. Essa cena aqui, não sei se vai dar tempo da gente ver, é a batalha naquele vilarejo de cerejeiras ali, né? Ah, e a história é muito bem amarradinha, cara. Não é um filme que vai inventar a roda como foi Vingadores Ultimato, tá? Como pretende ser o próprio Quarteto Fantástico. Mas é uma história que traz elementos contundentes do que a gente tem do MCU antigo para o que vai ser o MCU do futuro. Eu gostei bastante das soluções que eles encontraram para amarrar as coisas, né? O Sam Wilson é um Capitão América de respeito, foi diferente do Steve Rogers. Ele é um cara que tem a hombridade natural pelo que ele acredita, e além de tudo, ele carrega, lógico, né? Não vamos deixar isso de lado, a figura de ser negro, né? O Isaiah Bradley tem muita confiança nele. O Isaiah Bradley acaba sendo preso, inclusive, né? Porque depois que ele fez, tomado aí pelo controle mental do líder, ele acaba voltando para a prisão e, velho, ele vai para a solitária, ele continua sendo colocado de canto, como ele foi na época da Segunda Guerra. Enfim, uma coisa que eu não gostei, cara, apesar dos pesares, foi aquela garota que fez a Viúva Negra. Ela não me, a Viúva Negra da história, tá? Ela não me convenceu, aquela atriz. Ela francamente, ela não foi uma adição que, particularmente, eu como espectador, não senti firmeza. Não gostei da presença dela. Ela não acresceu para mim em nada dentro da história. Se não tivesse presente, tudo bem. Não sei como é que eles vão encaixar ela no futuro, tá? Mas ela faz a personagem Sabra, que inclusive ela é uma mutante nos quadrinhos da Marvel, né? Mas ela não deu ainda essa noção. As coreografias de luta estão muito boas, estão ágeis. A gente percebe que o Sam Wilson ele tá ágil, mas não ágil por agir, assim, ele não ágil por hábil, né, por ser hábil, mas ele tá ágil por ser experiente de ter vivido todas essas situações junto aos Vingadores e tudo mais, né? É, Agora, esse CGI ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Olha só esse salto dele em cima do obelisco, detonando a bagaça inteira, e ninguém consegue dar conta do cara. Essa cena das cerejeiras é 100% brutal, né? Olha isso. Olha só que legal. Se pegar, cara, se pegar, olha só, olha só, olha só, cara. Sam Wilson conseguiu segurar só pelas asas. E aí ele vai e. Velho. Isso aí, essa cena, ele consegue. O Hulk vermelho consegue arrancar uma das asas de Vibranium. Só que o material ele tem a mesma propriedade do uniforme do T'Challa, né? E claro, vocês viram o que ele fez. Ele fincou uma das pontas de asa no estômago, na barriga aqui do Hulk vermelho e liberou toda a energia das pancadas que o Hulk deu. E foi na mesma proporção, porque o que ele fez foi, enfim, soltar toda a energia dele. E tudo isso sem soro, meus amigos, tá? Chupa essa manga, porque eu achei muito bacana a forma como tudo isso foi conduzido, a forma como isso foi apresentado. Capitão América 4 traz então a presença do Sam Wilson, só que agora na figura do Capitão América definitivo. Como que isso vai ser no futuro, a gente não sabe. Se ele vai se manter, se o Steve Rogers vai voltar, se ele vai se manter como líder. Tem quadrinhos, inclusive, em que o Sam Wilson sai na porrada com o Steve Rogers, já sendo o capitão. Então, tem muito chão aí pela frente. Bom, meus amigos, era isso que eu queria falar para vocês. Se eu fosse dar uma nota para esse filme, eu daria seguramente, diferente do Rotten Tomatoes, que meteu 50% de aprovação lá,
eu daria, assim, nota 8,5, tendendo forte para o 9, tá? Porque é um filme honesto, com um roteiro simples, com uma história simples, mas que amarra tudo muito bem, deixando espaço aí para o futuro. E vocês sabem, né? A sequência direta desse filme, apesar de não ter nenhuma menção direta, é Thunderbolts, que vai trazer aí a presença do Void, né? E também do Sentinela. Vai ser filmaço também garantido, porque Thunderbolts carrega exatamente o sobrenome de Thaddeus Thunderbolt Ross. Vamos ver o que é que vai dar nessa brincadeira, beleza? Gostou do filme? Você já assistiu o filme? Bom, se você não assistiu, deixa aqui o seu comentário, quero saber a sua opinião da nossa resenha aqui, beleza? Meu nome é Alex Fury e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!